Olá, meus amigos, boa noite. Terça-feira, hoje dia 16 de junho, estamos aqui iniciando as nossas reflexões a respeito dos estudos que temos realizado, né? Os estudos hoje do Livro dos Médiuns. Então, meus amigos, que possam todos estarem bem e que nós possamos, sim, aproveitar Tânia, nós temos Ivete, Júlio César, enfim, estão vários dos amigos aqui presentes junto de nós, Didi, Mona Lisa. Que bom, então, que nós podemos aproveitar esta noite para essas reflexões mais agradáveis, né? Que nós precisamos, então, desenvolver nas nossas tarefas. Vamos lá, meus amigos, estamos hoje no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade desse encontro, a oportunidade de estarmos juntos e juntos podemos, então, fazer as nossas reflexões. Que Jesus, o Mestre amado, nos ilumine, que os bons amigos espirituais nos amparem para que consigamos verdadeiramente fazer o melhor dessa nossa atividade de hoje. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade aqui de entrar no nosso vídeo. Vamos ver um instantinho, se nós conseguimos aqui de uma forma melhor. Vamos lá, ainda não. Vamos deixar assim, vamos só pelo celular mesmo e vocês me perdoem se não conseguir visualizar a todos vocês nesse instante aqui. Ah, que bom! Chegamos então nas nossas reflexões. Tiago, boa noite. Boa noite, Mona Lisa, Rosa, Jane. Agora sim, já estamos vendo os amigos aqui junto de nós, né? Isso é muito bom, que facilita a nossa visualização de todos. Eliana, que bom. Célia, Ana Clara, que bom que nós estamos aqui então. Vamos às nossas reflexões do capítulo 23. Nós já tínhamos feito alguns itens que trata da obsessão. E no item anterior, o 243, nós vimos algumas características que indicavam obsessão. E essas características tinham lá a insistência de um espírito em comunicar-se através de um único médium, a ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade daquele espírito e o ridículo da comunicação, a crença na infalibilidade, na identidade daquele que está se manifestando, não colocando em dúvida, não parando para pensar um pouco a respeito, então, desse espírito. A aceitação por parte do médium de elogios que o próprio espírito lhe faz. E muitas vezes vem todos esses elogios, o médium começa a se achar, como eu gosto de dizer, a última bolacha do pacote, aquela sétima maravilha do universo. E nós precisamos ter cuidado com isso. A disposição do médium de se afastar daqueles que chamam a atenção, daqueles que podem tecer alguma crítica, daqueles que vão simplesmente e não está muito legal do jeito que está acontecendo a coisa, que ele deveria ter um outro olhar e ele nem sempre consegue esse outro olhar. E muitas vezes chega até a levar a mal a crítica que é feita, não percebem que é um chamamento de atenção. Então há uma necessidade também desse médium, muitas vezes, de escrever constantemente. Ele passa a querer escrever em tudo, em papel, em lousa, em parede, movimentos de escrita no ar, enfim, é algo que vai complicando aí. Tudo isto, mais efeitos físicos do tipo ruídos, luzes, transtornos ao seu redor, poderiam indicar, sim, um processo obsessivo que está ali instalado. Então, na sequência, isso nós tínhamos visto a semana passada e hoje, então, nós vamos para o item 244, que trata de uma questão sobre o perigo da obsessão para o médium. Então, em face do perigo mostrado, dele ser enganado, dele ser iludido, dele desenvolver, então, a questão do orgulho, da vaidade, que muitas vezes
ele apresenta, não haveria um inconveniente em ser médium? Muitas pessoas questionam isso. E essa pergunta já está em O Livro dos Médiuns. Diante dessas possibilidades todas, não há um inconveniente em ser médium? É essa faculdade que provoca obsessão, porque muitas pessoas entendem que só o médium é que é uma pessoa obsedada, que é a mediunidade quem provoca o fenômeno da obsessão. Vamos dar uma boa noite aqui para Ângela, Dirceu, Simone, José Rodrigo, Edna, Marina, Anitta, Rosângela, Anderson, olha quanta gente, Cláudia, Jaques, são todos amigos que estão conosco, Carlinhos, Luiz Antônio, é uma alegria nós estarmos juntos assim, Rosa, Marina, Maria de Lourdes, é ótimo quando nós podemos estar com todos esses amigos juntos refletindo, porque embora não haja uma interação tão direta através desses meios online como estamos fazendo, só o fato de criarmos esta rede de consciências voltadas para um mesmo ponto de reflexão, um mesmo desejo de conhecimento e melhoria, já produz em nós uma energia diferente. Já gera em cada lar que está agora conectado um ambiente de fraternidade, de paz. Isso é muito importante para o instante em que estamos vivendo, as escolhas que estamos fazendo diante desses momentos. O que é que nós estamos, como estamos ocupando o nosso tempo? Então, voltando à pergunta da obsessão, muitos questionaram a Kardec. Não seria um inconveniente ser médium? E não seria a mediunidade responsável pela obsessão, aquilo que provoca a obsessão? E Kardec responde àqueles amigos que assim questionaram. Não foram os médiuns, nem os espíritos nem os espíritas que criaram os espíritos, mas os espíritos é que deram origem aos espíritas e aos médiuns, porque muitas vezes acho que só os espíritas que são obsediados, né? São criaturas que sofrem processos obsessivos. Isso não é verdadeiro, não é a realidade do fato. E Kardec justifica que, olha, não foram os médiuns, nem foram os espíritas que criaram os espíritos. Os espíritos são criados por Deus. Então, não são eles que deram origem aos espíritos, mas os espíritos, através da sua aproximação, da sua conexão, da sua interação com o mundo encarnado e através dos conhecimentos que trouxeram até nós, é que deram origem aos médiuns, porque os médiuns são os porta-voz do espírito, cada médium é um porta-voz do espírito, é uma ponte entre o invisível e o visível. Então, os espíritos é que solicitaram o porta-voz, eles é que criaram a comunicação. Aí a gente entende quando o Chico e as pessoas queriam muito receber mensagens dos seus entes queridos, e o Chico disse assim, minha filha, o telefone não toca daqui para lá, o telefone toca de lá para cá. Dizendo que a conexão mediúnica independia do médium. Ele, Chico, gostaria de trazer mensagem para todo mundo, mas não era ele quem determinava os espíritos que iriam se comunicar naquela noite, queriam se aproximar dos seus entes queridos. Eram eles que vinham até ali, conduzidos por uma espiritualidade maior, e entre eles havia a seleção daqueles que poderiam se comunicar. Daí ele dizer dele para o além, era do além para ele só atendia. Rosa está dizendo, isso é realmente muito bom, trazer as palavras de estudos para dentro de nosso lar, com o mesmo pensamento. Nossa, é uma bênção, formamos uma egrégora positiva, saudável, firme, equilibrada e lúcida. Esse é o nosso desejo em momentos de tantas turbulências
psíquicas, mentais, emocionais, sociais, permanecer firme é uma vitória, é uma força que nós estamos então desenvolvendo. Então Kardec explicava essa questão do telefone, que toca de lá para cá. Então que não seriam os espíritas que, através da mediunidade, iriam provocar obsessores, formar obsessores, mas são espíritos que desejariam conduzir, obsedar, então, no sentido de dominar criaturas que se fazem presentes na Terra, independente de religião. Porque se fosse uma questão de espíritas, nós não teríamos, por exemplo, na Igreja Católica, ou mesmo nas igrejas evangélicas, como vemos, a questão do exorcismo, que é um trabalho feito para afastar espíritos maus que estão influenciando a vida daquelas pessoas. Se fosse algo só associado aos espíritas, não veríamos dentro dessas tradições que não usam a palavra médium, que não têm o trabalho mediúnico, mas que têm comunicações do mesmo jeito, têm assédio espiritual do mesmo jeito e o uso espiritual. Assim, meus amigos, continua Kardec, sendo os espíritos as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Então não é uma questão de religião, de doutrina, de exercício mediúnico. Os espíritos, os que estão hoje desencarnados, já estiveram encarnados. São as almas dos homens que viveram na Terra. E enquanto homens, enquanto criaturas humanas, fazem essa influência sobre o outro ser humano. O homem influencia outro homem, benéfica ou perniciosamente, seja para o bem ou seja para o mal, influencia. Nós vemos, por exemplo, questão de moda. Alguém lança uma moda, um comportamento, um jeito de se vestir, de se pentear, e de repente outros estão seguindo a mesma toada. E quando você vê, está um batalhão de gente repetindo as mesmas coisas. Alguém lança um jeito de dançar, uma música, um passinho novo, e daqui a pouco todo mundo, você vê um salão inteiro de pessoas repetindo a mesma coreografia que aquela criatura lançou. Então os homens influenciam os outros homens, para o bem ou para o mal, para as coisas boas ou para as coisas ruins, para as coisas que edificam ou para as coisas que destroem. Nós estamos sempre influenciando outras criaturas. E não é porque desencarnamos que deixamos de ter a capacidade de pensar e que este nosso pensamento vai então se associar a outras mentes, influenciando o seu comportamento. Então isso que Kardec chamava atenção. Vamos Edilene, Ivone, Sebastiana, Anete, Benedito, Márcia, Cidinha, são muitos amigos que estão conosco nesta noite. Kardec continua falando sobre a questão da obsessão, dizendo: a faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem, e na falta dela, eles se comunicam por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Então, dizendo que eles só aproveitam a chance do médium ser um transmissor. Vamos pensar no médium como um aparelho de rádio que está pronto para sintonizar uma estação, aquilo que aquela estação de rádio gostaria de transmitir. Porém, se eu não tiver o rádio, será que a estação vai deixar de transmitir? Não, ela continua. E nós poderíamos, não tendo o rádio objeto em nossas casas, pegar a mesma programação daquela estação nos nossos celulares, outros aparelhos. Ou, quem sabe, num alto-falante, na reprodução, numa caixa de som numa praça, como antigamente tinham nas cidades pequenas,
uma caixa de som na praça que reproduzia a programação da rádio. Então a rádio vai continuar mandando a sua programação e encontrando outros meios de comunicação. Assim também os espíritos. Eles usam os médiuns como um aparelho para a transmissão. Não tendo a possibilidade da faculdade mediúnica, eles vão arranjar outra maneira de se comunicar e de mais ou menos ocultas, porque pode ser alguma coisa explícita. Vamos pensar num fenômeno físico de apagar luz, acender luz, ligar uma televisão, desligar uma televisão. Uma voz que entra, você está assistindo uma coisa e de repente tem uma fala diferente naquele meio, que não tem nada a ver, uma outra fala que aparece. Isso seria uma forma de demonstrar presença. Ainda poderíamos ter aqueles fenômenos de poltergeist mesmo, de estalidos, de movimentação de objetos. Enfim, os espíritos iriam arranjar um jeito de se comunicar, independente da presença de médiuns. Valéria também está aqui conosco, Márcia Hoffmann conosco, Regiane. Kardec ainda continua falando o seguinte, que seria errôneo acreditar que os espíritos só exercem sua influência através de comunicação escrita ou verbal. Como dissemos, eles poderiam até conseguir efeitos físicos, nem escrita e nem fala, mas movimentação de objetos, luzes que piscam, imagens que surgem numa tela, ruídos diferentes numa comunicação. Não usariam nem a escrita e nem o médium na oral, na psicofonia, para se comunicar. Encontrariam 1000 outros modos de se comunicar. E ele ainda fala da influência dos espíritos nesse item, dizendo que a influência dos espíritos é permanente. Permanente. O tempo inteiro nós estamos sendo influenciados por outras mentes, como dissemos, no campo da moda, da música, da dança. Nós estamos sempre no bando, recebendo aquela influência e agindo de conformidade com algo que foi lançado e que nós tomamos como exemplo para seguir. Então, os espíritos também desencarnados, eles influenciam permanentemente, seja para o bem, inspirando uma criatura em encontrar solução para alguma coisa, ajuda de alguma forma. Eu não tenho dúvida nenhuma que no momento em que estamos vivendo no campo da ciência, pesquisando medicações para a cura do Covid e outras doenças que estão aí a nos atacar, eu não tenho dúvida nenhuma que muitos espíritos estão influenciando os pesquisadores para chegarem àquele caminho, para fazerem a suposta descoberta, porque na verdade é algo que está sendo encaminhado para ele. Mas ele está sendo influenciado. E do mesmo modo, existem espíritos ruins, espíritos mal intencionados, que gostariam de colocar obstáculo para que as coisas se solucionassem. Então, essa influência mental existe, sempre existiu e é constante. Em nenhum momento nós temos a ideia de que pensamos a sós, que ninguém lê nem vê o nosso pensamento, porque o mundo espiritual, sim, consegue perceber isso. Os que não se preocupam com os espíritos ou não creem na sua existência, estão expostos como os outros, e até mais, por não disporem de meios de defesa. Olha a ressalva que Kardec faz, alertando da importância de conhecermos, de estudarmos, de nos aplicarmos nesses estudos, porque eles são para nós meios de defesa. Defesa. A questão é, todos somos influenciáveis. Todos somos influenciados e todos influenciamos, encarnados e desencarnados. Basta termos a capacidade de pensar.
E aí estaremos emitindo o nosso pensamento em ondas que vão envolvendo outras criaturas. E isso independe, então, se ele acredita em espíritos, se ele não acredita em espíritos, não interessa se ele acredita ou não. Estamos expostos, tanto quanto os outros que acreditem, mas é até mais ruim não ter a ideia, não se aplicar nisso, porque fica sem meios de defesa contra aquelas influências e de repente embarca nas ideias que surgem ali. Cidinha de olhos arregalados, mas é uma verdade. Rogério, boa noite. Pela mediunidade, o espírito se dá a conhecer. Aí é que facilita para nós. Então, através do médium, da comunicação que ele emite através do médium, é que nós vamos conhecer com quem estamos lidando, vamos conhecer o caráter dessa criatura, vamos identificar essa pessoa. O homem conhece o inimigo, conhecendo o inimigo, ele pode combatê-lo. Então, se nós, ao percebermos um discurso que não é muito legal, orientações imprecisas ou rancorosas ou alguma coisa de ódio, desejo de vingança, nós podemos até combater. Para combater, nós temos que conhecer o inimigo. Não, as armas que servem para uns não servem para outros. Então, ao conhecer o inimigo, nós vamos ganhando a chance de combater a sua maneira de ser junto de nós. E se mal, né, sempre se atrai. Se, por mais hipócrita que seja, ele está ali presente. E se a mediunidade, ele age sem a mediunidade, ele age na sombra. E conta com a invisibilidade e pode fazer muito mal. Então, até é vantagem a comunicação explícita, porque nos permite, em conhecendo, com todas as formas. E aquilo que fica implícito na área do invisível, que as pessoas não detectam, que as pessoas não notam, é mais difícil porque ele pode fazer muito mal àquela pessoa que ela não percebeu, ou ela não sabe, não entende, não aceita, e por conta disso passa mais dificuldade. O conhecimento do espiritismo, então, nos livraria de uma vez de qualquer influência negativa. Basta conhecermos, basta estudarmos, sabemos os ensinamentos da doutrina, 1000 corações, obrigada. E será que isso seria suficiente? Kardec diz que o conhecimento do espiritismo, enquanto ciência que trata dos espíritos, das suas domínio dos maus espíritos, deve ter consultado destruir esse domínio. Mais ou menos tempo quando se achar divulgado. Então, o espiritismo nos ajuda, esse conhecimento não nos isenta de qualquer assédio espiritual, mas nos ajuda a destruir o domínio desse espírito sobre nós, sobre aquela outra pessoa que está aqui encarnada. Dá a cada um os meios de manter vigilante contra as más sugestões. Então, olha como é destruir o domínio. Não é querer matar o espírito, não teríamos jeito para isso. Não teríamos como eliminá-lo. Não há como. É um ser imortal. Mas há como afastá-lo, há como não dar a ele o direito de mando. E como faríamos isso? Tendo o conhecimento da possibilidade, nos mantermos vigilantes contra as suas sugestões. Como vamos fazer isso? Percebendo. Se até aqui meu comportamento na vida foi esse, e de repente eu começo com um comportamento totalmente estranho, ideias que nunca foram abraçadas por mim, de repente essas ideias surgem e eu começo a alimentar essas ideias,
eu posso entender que essas ideias não são minhas exatamente, mas elas estão sendo insufladas na minha mente. Aquele comportamento que até então eu não tinha e num repente eu começo a ter esse comportamento, eu tenho que parar e pensar, mas agora eu estou fazendo assim, muitas vezes sinto esse desejo, não tenho condição de frear esse meu desejo, é compulsivo para mim agir dessa forma. Então, quando nós percebemos isso, nós nos tornando vigilantes e não permitindo que isso avance, que essa história se alongue, eu estou destruindo o domínio de um ser maldoso, uma influência ruim, perniciosa sobre a minha vida. Aquele que sucumbir, que se entregar a essa situação, aquele que sucumbiu só poderá queixar-se de si mesmo. Não foi forte o suficiente, não foi esperto o suficiente para se autoanalisar, auto-observar e promover a apreciado daquele que está sendo sugerido sutilmente em sua mente, em sua consciência. Então é um orar e vigiar que Jesus falou, mas que é prática. O orar e vigiar é para orar por nós mesmos e vigiar a nós mesmos em nossas atitudes e em nossos pensamentos, para entendermos o que verdadeiramente é nosso, nos pertence, é o nosso jeito de ser e aquilo que está sendo trazido de alguma forma por alguma outra mente, uma outra estação de rádio que está sintonizada na minha consciência, me perturbando o modo de pensar e o modo de agir. A regra geral, Kardec coloca neste quesito da obsessão, Regiane Zorari, Marcelo e Sandra, Lília, Maria Cláudia, todos conosco. Uma bênção mesmo ter os amigos juntos, Maria Cristina. Então, qual é a regra geral que nós precisamos ter em nossas vidas? Quem receba más comunicações espíritas, então aqui falando exatamente do médium, nós estamos estudando o livro dos médiuns, então o trabalhador da área mediúnica. Se ele recebe más comunicações espíritas, sejam escritas ou verbais, está sob má influência. É uma regra geral. Então, o que é que precisamos observar dentro dos trabalhos mediúnicos, dentro das comunicações mediúnicas que chegam até nós? Qual a qualidade dessas comunicações? São más comunicações? Sejam aquelas psicografadas, que são as escritas, ou as psicofônicas, que são as verbais. Sejam então oralizadas ou escritas, que tipo de comunicação está chegando? Algo que presta, algo que edifica, algo que constrói, algo que enche de esperança? Ou é algo que deprecia, é algo negativo, palavras chulas, desesperança no coração, desânimo para com as criaturas, terrorismo, amedrontamento? Quando isto acontece, precisamos ter atenção. Se são más comunicações, nós podemos dizer que aquele médium está sob uma má influência. Há um mau espírito influenciando aquela mente para que ela traduza a sua linguagem, seja falando ou seja escrevendo, de coisas estapafúrdias, de coisas sem sentido, de aconselhamentos que levam a dificuldades na vida. Então, isto tudo nós temos que ter atenção. É regra geral que Kardec colocou em O Livro dos Médiuns. Se a comunicação oral ou escrita é uma má comunicação, traz uma má orientação, nós estamos debaixo de uma má influência. Não tem como ser diferente. A influência se exerce, quer escreva ou não, isto é, seja médium ou não, creia ou não. Dizendo que não só o médium pode estar dentro dessa má influência, qualquer pessoa
escreva ou fale, ou não escreva nem fale, seja médium no sentido do trabalhador da área mediúnica ou não, creia ele nos espíritos ou não, influências sempre existirão, boas ou más. Eu gosto muito da questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito da influência, né, dos espíritos em nossas vidas. E aí os espíritos disseram que é muito maior do que nós podemos imaginar, que por vezes essas influências é que nos dirigem os passos. Essas influências é que dirigem as nossas vidas. Só que o interessante dessa pergunta é que quando nós lemos, nós só pensamos numa influência maligna. Os espíritos influem em nossas vidas mais do que podeis imaginar. Por vezes são eles que vos dirigem. E a impressão que temos é de que são espíritos maus. Não. Influência é influência. É radiotransmissora. Está chegando a onda trazendo a informação. Depende da sintonia para eu ter uma má influência ou uma boa influência. Então, também os espíritos bons vão influenciar em nossas vidas e, por vezes, vão dirigir as nossas vidas como bons conselheiros, como bons professores, como verdadeiros pais que cuidam de nós, que velam e nos conduzem pelo caminho do bem. Então, depende. A influência sempre vai existir. Agora, a má influência se mostra pela má comunicação, seja escrita ou seja falada. Ela é uma má comunicação, um mau pensamento, então é uma má influência ou influência de um espírito mau, leviano, enfim, difícil. Vladimir, boa noite. Fernando, boa noite. Em resumo, esse item 244 do Livro dos Médiuns nos traz: o perigo não está no espiritismo, porque muitas pessoas acham que entrou no espiritismo, vai receber espírito, vai dar comunicação, e pior quando pensa que o espírito vai para casa acompanhando quem foi ao centro, o médium do trabalho. Não é bem assim essa história. Não é bem assim. Às vezes o espírito já veio de casa, não vai para casa. Já veio de casa, a casa turbulenta, a casa difícil, ele já veio de casa. Então, o perigo não está no espiritismo, que pode servir de controle e preservar-nos dos riscos incessantes a que nos expomos sem saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dos grilhões que nos prendiam, das dificuldades que tínhamos. Então, quando nos traz ali de que o conhecimento do espiritismo, e aqui enquanto doutrina e ciência e filosofia, e também o aspecto ético, moral e religioso, desse corpo inteiro de doutrina, conhecendo isso pode nos dar controle sobre a situação e pode nos preservar de riscos incessantes, porque se vamos com mais cautela, com um comportamento diferenciado, nós vamos fugindo a estes espíritos mais desejosos da confusão, do mal, da angústia, da aflição. Então, e é interessante porque ele diz que nos expomos a riscos incessantes sem saber. Mediunidade sem orientação é risco sem saber. Mediunidade sem conhecimento e sem essa proposta de uma modificação de comportamento é risco sem saber. Então, é preciso saber para nos guardarmos, para nos colocarmos a salvo de outras tantas influências que chegam até nós. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns a se considerarem muito levianamente instrumento exclusivo de espíritos superiores. E quantos médiuns existem que se acham nessa forma? Que são instrumentos exclusivos dos espíritos superiores. E não somos. No relato bíblico da vida de Jesus, há um relato
dizendo que ele foi tentado por um espírito um espírito mau. E o que esse espírito mau ofereceu a Jesus? Os bens terrenos, o ouro, a possibilidade de governar, de dirigir o templo, de ser o rei daquela cidade. Ofereceu aquilo que o mundo oferece. É uma lição para nós. Até Jesus sofreu essa influência momentânea que ele rechaçou plenamente, e talvez esse registro exista exatamente para mostrar que todos estamos sujeitos a essas influências e nos mostrar como é que esses espíritos, eles são sagazes, eles vão exatamente oferecer o canto da sereia, vão nos levar por esses caminhos do mundo, do poder, da posição social, do destaque em sociedade, porque é isso que as pessoas no mundo entendem como sucesso. Eles vão oferecer o sucesso. E aí nós nos complicamos muitas vezes, somos dominados. Eu estou me lembrando do título de um filme, O Diabo Veste Prada. É interessante o filme, mostrando que é exatamente esse mundo material de consumismo, de marcas específicas de roupas e calçados, que leva as criaturas a tresloucarem. Então, esta influência, nós estamos sim, todos sujeitos. E o duro é quando um determinado médium acha que ele é um instrumento exclusivo de espíritos superiores, ele está isento dessa influência e através dele só os anjos e santos dos céus é que se comunicam. É preciso muito cuidado. Olha, para ser um instrumento exclusivo de espíritos superiores, precisaria ser tão superior quanto esses que se comunicam através dele. É como uma televisão HD, só ela pode passar uma projeção HD. A outra televisão comum não pode. Por mais que ela queira, ela não transmite HD. Ela não tem qualidade suficiente para isso. Então, os espíritos se comunicam através de todos nós, de cada um de nós, aqueles que influenciam o nosso pensamento, a nossa ação, eles encontram determinadas afinidades em nós. E dizer então que é médium só, eu digo de Dr. Bezerra de Menezes para cima, porque de Dr. Bezerra de Menezes para baixo ninguém quer. Quer dizer, é uma demonstração perigosa de fascinação de espíritos, de obsessão. Vamos ver, a NET, acredito ser uma lição, é verdade. A vaidade e o pecado que ele mais gosta, com certeza, e nós estamos sujeitos a isso. Boa noite, Regina, Silvia. Que nós possamos refletir e cuidar. Então, sabendo de tudo isso, cuidar. E os médiuns tomarem esse cuidado extremo, de não acharem que através deles somente espíritos superiores é que se comunicam. E na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Muitas vezes ele acha que é um espírito superior e os ensinos são absurdos, são fantásticos. Eu vou contar alguma coisa aqui para se ter uma ideia disso, que os que estão mais próximos dos nossos estudos já sabem várias dessas, nós temos várias, mas podemos lembrar apenas algumas situações de um amigo, e este amigo é capaz de estar nos assistindo, ele não mora tão próximo, ele está lá no norte do país. Ele, quando foi visitar uma determinada cidade do Nordeste, e ele sendo militar, foi para lá, percebeu e era espírita, procurou como espírita faz, chega num lugar, quer saber se tem um centro espírita para ele ir e conhecer, se apresentar aos companheiros daquele lugar. Então ele foi a um determinado centro, eu não posso nem dizer a cidade aqui, mas ele foi numa cidade do Nordeste, num determinado centro naquela noite, e ficou percebendo algo muito estranho. Era um centro muito simples, um lugar muito simples, mas ele percebeu assim, que a presidente da casa não tinha dentes. Mas aí ele prestou atenção, aqueles médiuns, vamos dizer, da linha de frente, os passistas,
os meios de comunicação, todos desdentados. Não tinham dentes. Ele ficou muito intrigado com aquilo e ficou penalizado. Ele achou que era pela condição de pobreza daquele lugar, dificuldade daquelas pessoas. Então, quando terminou o trabalho, ele foi procurar a presidente da casa para oferecer os préstimos do Exército Brasileiro, como a possibilidade de levar até lá um consultório dentário e ajudar aquela população desdentada que ali se apresentava. E a senhora ouviu toda a proposta dele, muito educadamente, e no final disse: ah, meu irmão, nós agradecemos muito, mas o mentor da nossa casa, através do médium principal, tinha lá o mentor da casa. O mentor da nossa casa nos disse que no final haveria pranto e ranger de dentes, então ele mandou que todos tirassem os dentes. E as pessoas tiraram, meus amigos. Seria cômico se não fosse trágico, porque aquelas pessoas optaram em obedecer aquele espírito dizendo que eles deveriam tirar os dentes para não vivenciar o pranto e o ranger de dentes. E eles não queriam colocar dentaduras, eles não queriam se colocar em ordem novamente por uma opção religiosa. Então, nós podemos aceitar que esse espírito que interpreta esta fala, no final dos tempos haverá pranto e ranger de dentes, que Jesus falou, e que aconselha as pessoas a tirar os dentes para não ter o ranger de dentes, é um espírito superior? É um espírito de luz? É um espírito amigo que possa nos ensinar alguma coisa? Com certeza era mais um obsessor. Dirigindo uma comunidade. Porque não pensem que obsessão se faz somente em caráter individual. Existem obsessões coletivas de grupos, de famílias, de população de uma cidade. Existem obsessões coletivas, que são aquelas falanges inteiras de que quando Jesus libertou o homem, o louco, o nazareno de Gadara, né, o louco de Gadara, o gadareno, e ele diz: como é o seu nome? Para aquele espírito que fazia aquele homem ter o comportamento tresloucado. E o espírito disse: meu nome é Legião. Não era um falava em nome do espírito que estava assediando aquela vila, e especialmente aquele homem. E pasmem que esse assédio era tão grande que Jesus o liberta. É a passagem que ele manda que eles vão entrar numa vara de porcos, e os porcos se atiram de um precipício. Há toda uma simbologia nisso. Mas o fato é que assim que Jesus liberta aquele homem, as pessoas daquela vila, daquele lugar de Gadara, expulsam Jesus, porque não queria que ele expulsasse aqueles espíritos. Estavam tão acostumados àquela loucura, tão acostumados àquela perturbação, que todos se sentiram faltando alguma coisa quando Jesus expulsou aquela horda de espíritos maus daquele lugar. É uma obsessão coletiva. Então, nós vemos tudo isso. Vamos ver Marina dizendo: somos apenas um instrumento, e isso é de grande responsabilidade, com certeza. O Gil dizendo: tanto em espírito ou encarnado, pessoas ficam cegas, mudas, surdas por fanatismo. É verdade. Isso, o fanatismo é a fascinação, é uma obsessão, é indução mental. E é uma verdade. E nós estamos vendo muito disso tudo no mundo. Então, voltando aqui à explicação de Kardec, nós fizemos esses parênteses para contar um caso verídico. Nós não criamos uma história. E existem, nós poderíamos contar vários casos para vocês. Vários casos desse mesmo estilo, para ver como a falta de conhecimento e a confiança cega numa determinada criatura pode levar até uma coletividade a um comportamento tresloucado. Então, é um processo obsessivo que se instala. Então, precisamos tomar cuidado. E dizia Kardec,
o seguinte: mesmo os que não são médiums podem se deixar envolver. Então, mesmo as criaturas que não trabalham mediunicamente, que não estão vinculadas a qualquer atividade mediúnica, podem ser influenciados do mesmo jeito, se deixar envolver por fascinação, por espíritos que acham que são superiores, mas que transmitem coisas que não condizem com a superioridade de um ser. Boa noite, Alda, Cláudia, que estão conosco também aqui. O papel dos maus espíritos, qual é? E Kardec encerra esse item 244 com essa reflexão. O papel dos maus espíritos: agir às ocultas, maldade e calúnias, perturba a vida íntima e externa. Olha como é que podemos identificar um mau espírito, desencarnado ou até encarnado. Agir às ocultas. Não se mostra, é por trás dos panos, ele não se apresenta, ele se esconde atrás de um nome importante, ele se esconde atrás de uma figura importante, se ele pudesse ser visto, ele usa máscara. E aqui encarnados, muitos também agem assim, usando máscara. São aqueles que agem com maldade, caso pensado. Querem fazer o mal mesmo, gostam, se comprazem em fazer o mal, em prejudicar as pessoas. E calúnias, inventam coisas. Calúnias. Nessa nossa rede social, com essa história de fake news, o que a gente vê disto tudo aqui, agindo às ocultas, então com identidades falsas, a maldade em querer prejudicar a outra criatura, calúnia, inventando coisas da vida de um e de outro, nós estamos vendo uma série de espíritos maus se manifestando na rede. E nós estamos todos ligados nessa rede, recebendo essas mesmas influências. Se nos debruçarmos muito tempo sobre tudo isso, acabamos nos contaminando e aceitando essa indução mental que está sendo oferecida. Mas nós sabemos que são encarnados que estão procedendo assim, porque a rede, pelo menos ao que tudo indica, estão participando encarnados, com CPF, com nomes. Mas nós sabemos que por trás dos encarnados estão os desencarnados pondo lenha na fogueira, agindo nesse processo obsessivo. E, portanto, nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. São ferramentas maravilhosas. Nós estamos usando essa ferramenta nesse instante para uma reflexão sadia, para alguma coisa boa que possa clarear o nosso pensamento na vida, no existir. Mas não podemos esquecer que a mesma faca que serve para cortar alguma coisa, uma erva daninha, também serve para ferir alguém. A nossa rede é isso aqui. A Cidinha está dizendo, nem assisto mais TV, estou lendo bons livros. É um meio que nós temos de sanear a nossa mente. Nós estamos precisando fazer um saneamento mental. E para isso nós precisamos de coisas melhores, músicas melhores, leituras melhores, conversas melhores. Porque senão nós vamos entrar nesse ciclone, nessa tsunami que está levando todo mundo de roldão. Onde as consequências são dores, aflições, angústias, desesperanças. E é um processo obsessivo de coletividade que nós nem percebemos. Então, nós precisamos sim ter cuidado. E a Rosa está dizendo que pode uma pessoa mudar o comportamento? Se outro vai e acredita em tudo, pode passar para outro? Eu não entendi bem o que a Rosa quis dizer, porque para mim são duas coisas distintas. Pode uma pessoa mudar o comportamento? Claro que sim. Todos não somos iguais 24 horas por dia, nem nos comportamos uma vida inteira de um mesmo jeito. Mas eu acho que a Rosa quis dizer de alguém que tinha um comportamento bom, saudável,
e que, num repente, essa pessoa passa a ter um comportamento estranho. Eu quero crer que seja isso. E porque simplesmente alguém passou para ela alguma coisa ruim. Mas eu não entendi bem se o outro vai e acredita em tudo, pode passar para outro. Sim, ele influencia, é o que nós estamos dizendo aqui da internet. O que é a questão do fake news para nós? Aquele que acredita em tudo que é postado, que não vê a veracidade, passa para outro e perturba a vida do outro, mudando o comportamento, o modo de ver a vida e de agir da outra pessoa. Claro que sim. E espiritualmente falando, também assim procede. Então nós temos que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio e nos tornarmos criaturas seletivas daquilo que verdadeiramente queremos albergar na nossa consciência. Vamos começar a selecionar. Vou de novo deixar aquela receita do meu avô que eu sigo uma vida inteira. Tem hora que eu penso, tem hora que eu dispenso. E eu dispenso muita coisa, gente. Graças a Deus. Então, nós temos que nos tornar seletivos. Tem hora que a gente aceita, concorda, entende, e tem hora que a gente põe de lado logo, de cara, não serve. Não vamos alimentar esse tipo de coisa. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Porque o juiz está dizendo aqui, olha, a neura está se tornando um arquétipo, com certeza. É muita densidade de pensamentos neuróticos. E isso cria uma egrégora sobre nós. Tem um peso sobre nós. E as mentes mais fraquinhas vão tombando. Então nós precisamos fortalecer-nos mentalmente. Através da prece, através de pensamentos melhores, através de conversas melhores, através de leituras melhores, músicas melhores. Vamos nos tornar seletivos? Eu acho que é isso que a espiritualidade quer nos ensinar neste momento. Chega de agirmos porque alguns interesses materiais ou porque não queremos ofender esse ou aquele, nos tornemos seletivos. Façamos escolhas mais felizes para o nosso próprio existir. Porque aí sim, nós estaremos nos fortalecendo. Vamos gastar nossa energia com coisas melhores, mais positivas, mais sadias. Gastar energia, gastar o nosso tempo com coisas que possam levar ao outro uma alegria, uma esperança, uma leveza. Isso é caridade. Num aspecto profundo, isso é caridade. Numa fala tão forte. Então, o papel dos maus espíritos é esse: agir as ocultas, propiciar maldade, calúnias, perturbar a vida íntima da criatura e a vida externa, que é a vida em sociedade. O espiritismo dá a possibilidade de os descobrir e anular. E aí nós vamos descobrir, dentro das comunicações mediúnicas, daqueles espíritos, a qualidade do que ele está se comunicando, seja da forma escrita ou da forma oral. Nós vamos ver essa qualidade de comunicação, o conteúdo da sua mensagem. Conteúdo. Aí nós já vamos selecionando, porque o espiritismo diz, fica alerta, presta atenção no conteúdo, olha o que é que está sendo trazido, vê se vale a pena você acreditar ou não, aceitar ou não. E ainda assim, busque comprovação. É nossa obrigação fazer isso. Além disso, o que é que o espiritismo nos possibilita? Anular esta influência. Como nós já vimos, mudando o nosso pensamento, mudando o nosso jeito de ser, ocupando a nossa mente de coisas mais sadias, desenvolvendo a capacidade da prece, porque cada vez que nos conectamos pela prece a um nível superior de vibração, escapamos destas vibrações mais pesadas, mais densas, mais terreais que nos envolvem aqui na crosta terrena. O recado está dado, que nós possamos então tomar esse cuidado,
tomar essa atenção e vamos deixar o item do... Olha, ficamos em um item só hoje, hein? Só 244, que era a conclusão. A semana que vem, se Deus quiser, estaremos trabalhando no item 245 do capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, para nós uma alegria e um proveito melhor que a gente possa fazer, refletindo muito bem sobre tudo isso que estamos vivendo, sobre este momento, a forma como temos que agora enfrentar. É interessante porque não estamos saindo, não estamos enfrentando perigos nas ruas. Não estamos resguardados em casa. Os perigos das ruas não estamos enfrentando, mas estamos enfrentando os perigos mentais, trazidos pelos meios de comunicação. E mesmo os perigos mentais criados por nós, dentro desse quadro de isolamento, pelo estado de esperança ou desesperança, de tristeza ou de alegria. Assim, meus amigos, pensemos, reflitamos e possamos ter consciência para fazer diferente. E os médiuns, muita atenção, porque são alvos mais fáceis, são antenas parabólicas dispostas a receber 1000 canais, 1000 sintonias. Cuidado, perceba o que está chegando até a sua mente. Perceba qual é a mensagem que está vindo através de você, seja oral ou seja escrita. Olhe esse conteúdo e o ideal, passe para alguém da sua confiança, para que esta pessoa junto com você possa fazer uma análise antes de divulgar, antes de propagar. E se for para levar o temor, o medo, a aflição, abstenha-se. É melhor, porque o conselho de Jesus para o cristão é levar alegria e esperança. Esse é o conselho de Jesus. Então que possamos pensar tudo isso. Vamos ver a nossa amiga Maria de Lourdes dizendo realmente precisamos ficar atentos a essas informações, tirando delas somente o que vai nos ajudar em nossa transformação moral. Verdade, Lourdes. Com certeza é isso que nós então estamos tentando descobrir. Agradecemos muito por esta noite, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais que nos amparam, que nos intuem, nos inspiram, para que possamos tirar as melhores reflexões desses ensinos tão preciosos que nos foram deixados pelos espíritos amigos. Lembrando que todos esses nossos estudos estão ficando na página do Grupo de Apoios aos Estudos Espíritas no Facebook, tanto quanto no canal Marina Ferri na internet. E que eu peço, se inscrevam, deixe lá o like, batam o sininho. Por quê? Porque isso faz movimento, isso chama atenção. Lembra-se daquela questão? Por que é que os maus têm tanta força? E o que é que dizia? Porque os bons são omissos. Nós não podemos nos omitir nos atos de bondade. Nós precisamos mostrar esses atos para que outros se contaminem com eles e possam então também se engajar, também proceder assim. É uma alegria estarmos juntos. Amanhã, se Deus quiser, 20 horas, nossa noite de reflexões da obra O Pão Nosso, obra de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais encontrem links em nós, encontrem a senha do nosso coração e da nossa consciência para trazer a melhor comunicação possível, que pacifique os nossos corações, que clareie as nossas mentes para que possamos proceder da melhor forma. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine hoje e sempre. Muita paz, muita luz, muita alegria aos corações.